Alô, pessoal, tudo bem aí? Nosso material de hoje vai ser a respeito de polir e correia. Acredito que esteja também um assunto bastante interessante aí para quem lida no dia a dia aí com compressor de ar, né? Primeiro eu gostaria de agradecer aí os inscritos, nós já estamos com praticamente 800 inscritos no nosso canal e aproveite que isso é gratuito, a experiência que foi adquirida aí durante muitos anos. São assuntos relativamente simples, mas que a gente não encontra por aí para poder agregar conhecimento, ok? Vamos compartilhar aí, vamos direto ao assunto. Não, tá aí, faz parte do nosso treinamento aí, ar comprimido, a energia sem fronteira. Essa aula 10. Vamos lá. Bom, polia. As polias são classificadas em dois grupos. São as planas e as trapezoidais. A transmissão por correia plana é a maneira de transmissão de potência que se dá devido ao atrito, quando existe somente uma polia motora ou múltiplas polias, né? Existem polias intermediárias aí com diâmetro diferente. Isso aí normalmente você vê em... Eu tinha um torno antigo que a transmissão era dessa forma aí, né? Mas tem vários equipamentos que utilizam esse. Não é o caso de compressor, é mais para vocês saberem que existe esse tipo de correia. E a polia, em vez, são as trapezoidais. Ela recebe esse nome porque a superfície dela representa aí a forma de um trapézio, né? Uma letra em V, ok? Elas são utilizadas mais em máquinas mesmo, como compressor e outros equipamentos. Então, elas têm os seus canais, são dimensionados de acordo com o perfil padrão da correia a ser utilizada nas polias. Você vê aqui que você tem o formato trapezoidal, né? São várias dimensões que a gente tem numa correia, então é um item bastante técnico também. Então, ela é inteiriça, né? Fabricada com uma seção transversal em forma de trapézio. É feita de borracha revestida por lona e no seu interior por cordonés vulcanizados para absorver as forças. Então, é ali que dá a resistência da correia. Ok? A designação é feita por uma letra que vai representar o formato e por um número que é o perímetro médio da correia em polegada. Ok? Os perfis são normalizados, tem o formato A, B, C, D, E. Suas dimensões são formadas na figura a seguir. Eu vou mostrar já já. Então, você tem aqui os cordonéis, a lona, revestimento de lona, a borracha, né? E várias dimensões aí de correia. Então, você tem aqui, por exemplo, tem uma tabelinha aqui. Aqui você tem as dimensões, né? São várias dimensões que tem. Tem o diâmetro nominal, diâmetro externo, né? Então, vamos lá. Perfil padrão da correia A. Vamos pegar isso como exemplo. Os dois são repetitivos na mesma linha de raciocínio. Então, você tem aqui o diâmetro externo da polia de 75 a 120, né? O ângulo do canal 34, 36 e 38. Então você vê o T. Quem é o T? Opa, vamos ver quem é o T. É essa medida aqui, que vai dar 9,5 milímetros. Aí você tem o S. Opa, quem é o S? É do centro ao centro aqui da polia, dos dois canais, né? São 15 milímetros. O W é de ponta, da crista a crista aqui, mas do lado de dentro, certo? Então, vai dar 13 milímetros. E assim vai, de acordo com as medidas, com a letra tem aqui o correspondente, tá? Então, você tem
perfil A, B, C, D e E. E aqui, conforme vai aumentando os diâmetros, conforme vai aumentando o diâmetro, tá? Você tem o grau e assim sucessivamente, ok? Então a correia não deve ultrapassar aqui a linha do diâmetro externo da polia e nem tocar no fundo do canal. Ou seja, não pode estar sobrando, tá? Também não pode estar encostando aqui no fundo do canal. Normalmente é assim, ó. A posição perfeita é essa. Está quase rente aqui e não toca no fundo. Então ela está bem acomodada, então ela vai tracionar bacana aí quando começar a girar o equipamento, as polias, né? Você tem uma forma de verificar também um dispositivozinho bem barato, né? E você tem os vários tipos lá de canal, então você verifica se está na medida correta, né? Então você tem um ângulo, a medida e tal. Opa, esse aqui está bacana. Porque polia, quase ninguém toma atenção no desgaste da polia. Só vai trocando correia, aí a correia começa a arrebentar, começa a patinar, não funciona perfeito. E a pessoa não se atenta que são as polias que já estão com desgaste, ok? Então você pode encontrar aí dois modelos de correia, a lisa e a dentada, né? Sendo que a lisa, ela é para transmissões com uma velocidade mais baixa, né? Tá? E a dentada são para transmissões por velocidades mais altas, né? Então, ou seja, a correia lisa é adequada para as transmissões mecânicas, enquanto a opção dentada serve para transmissão em alta velocidade, que é o caso de compressor, né? A maioria dos compressores, se você observar, compressor de parafuso, né? Tem alta rotação, normalmente é dentada. Compressor pistão, como tem uma rotação mais baixa, é a lisa. Se vocês observar, vocês vão ver a diferença aí de uma e de outra, né? Como é que a gente faz a manutenção aí de correia e polia? Bom, para você efetuar uma boa manutenção, você tem que ver e ouvir. Tem que estar atento a esses detalhes, tá? Então, está funcionando, está tendo algum barulho diferente? Opa, deixa eu dar uma olhada em que está acontecendo aqui, né? Então, tem que ter bastante observação nesse ponto aí, tá? Se, por exemplo, impregnar de óleo e graxa, tá certo? Ela vai falhar. Ela vai, ou vai patinar, ou vai patinar, não, vai patinar. Que aí você diminui o atrito. Você tem óleo ou graxa entre a polia e as correias, você reduz o atrito, então ela vai falhar. Tá? Outra coisa também bastante comum é sujeira entre correia e polia. Né? Então, às vezes, você está no local com um ambiente mais agressivo, e ele impregna ali e ele vai virando um abrasivo, vai desgastando a correia, né? Aí você tem que, de vez em quando, estar observando isso. Se tiver esses contaminantes aí, você faz uma limpeza dessa sujeira para, preferencialmente com equipamento parado, né? Então você vai girando ali, vai limpando, para não ter risco de causar algum acidente, ok? As malhas protetoras do correia têm que dissipar bem o calor, né? Porque quando você tem um determinado atrito ali, você gera calor, por isso você tem uma ventilação, né? Então ele sempre deve estar limpo e tendo uma boa ventilação para não acontecer de aquecer quando tem algum abrasivo, alguma coisa desse tipo, ela vai aquecer mais ainda, então você está pelo menos trocando calor ali, tá? Os problemas mais comuns em correia são as rachaduras, que ela vai reduzir a tensão e a eficiência da operação da correia. As altas temperaturas, polias de pequeno diâmetro, deslizes na transmissão provocam o aquecimento das correias.
e a poeira acelera a presença de rachadura. Então, sempre ficar atento com poeira impregnada ali, que vai causar problema. Tá? Tem casos aí, já aconteceu alguns casos com a gente, do técnico ir lá, troca a correia, aí passa um número X de hora, 80 horas, nem isso acho que chegou, arrebentou a correia de novo. Aí foi lá, trocou de novo. Até que foi um outro técnico e observou que o ambiente tinha era uma micronização de alumínio, e aquele pó de alumínio impregnava ali e a correia arrebentava. Então fica atento, porque isso acontece mesmo, mas tem que estar sempre observando. Tá? As vibrações de correia. Evitar vibrações tensionando a correia adequadamente. Se você ajusta o tensionamento e o paralelismo da forma correta, não vai ter nenhum tipo de vibração. Né? Tá vendo o desalinhamento aí? Né? Então, evitar esse tipo de coisa. Né? Correia virada. O que faz uma correia virar? Desalinhamento, não tem outra coisa. Então, se a polia está em desalinhamento, às vezes acontece dessa correia virar. Né? Então, também é ocasionado por falta de uma manutenção adequada, falta do alinhamento adequado, tá certo? Os desníveis, né? As correias encontram-se gastas deformadas pelo trabalho, esse caso aí. Canais de polia desgastada pelo uso, correias de diferentes fabricantes. O que causa os desníveis? Isso pode ocorrer devido a correias que encontram-se gastas e deformadas pelo trabalho. Então, ela causa o desnível ali, uma está mais gasta que a outra. Né? Canais de polia desgastados pelo uso. Então, às vezes, um canal desgasta mais com a outra, então fica em desnível. Utilizar correia de diferentes fabricantes. Então, o correto é você trocar as correias sempre do mesmo fabricante, para não ter esse risco de um fabricante ter uma tolerância, o outro tem outra, e acaba causando aí esse desnível, né? Então, a solução é substituir o que estiver prejudicando a transmissão, seja polia ou jogo de correia, tá? E às vezes os dois, polia e correia, tem que ser trocado. Correias gastas. As paredes gastas indicam constantes derrapagens. Quando a correia começa a derrapar, é porque existe um desgaste. Então, pode ser porque quais as razões? Sujeira excessiva, polias com canais irregulares, falta de tensão nas correias, material estranho, correias quebradas ou excessivamente gasta, presença de material estranho. Quer dizer, tudo isso aí vai desgastar as correias. Tá? Como é que eu faço, então, o tensionamento correto das correias? Bom, primeiro, você tem que girar manualmente, de modo que apenas um dos lados fique bambo, certo? Ou para cima ou para baixo, mas apenas um dos lados fique bambo, tá? Aí você tem que cuidar para que não haja correias com o lado bambo, uma para cima e outra para baixo. Então, não, tem que ser todas da mesma maneira. Se está para baixo, todas têm que estar da mesma forma. Né? O, o bambo ali, a parte bamba, tem que estar ou para o lado de baixo ou para o lado de cima. Tem que estar, tem que ser todas. Tá? Não pode ficar misturado, não. Tá? Então, vamos lá. Em geral, o procedimento comum para você tensionar as correias de manutenção são as seguintes. A tensão ideal é a mais baixa tensão a qual a correia trabalha sem deslizar, mesmo na ocorrência de picos de carga. Né? Você lembra que o compressor, às vezes, dá aquelas pulsação, né? De carga e alívio, etc., na partida. Então, não pode deslizar.
Verifique a tensão frequentemente durante as primeiras 48, 50 horas de operação. Por quê? Você troca a correia, ela está na temperatura ambiente, ela começa a trabalhar, esquenta, está tensionada, ela sempre dá uma laceada. E se você deixar, ela vai ficar bambeando até quebrar. Então, normalmente, após as 50 horas, 48, 50 horas, você vai lá e reajusta a correia. Tá? Os equipamentos que têm o reajuste automático não há necessidade, né? Mas aqueles que não têm, você tem que ir lá e tensionar. Tá? A baixa tensão da correia provoca o deslizamento. Então, vai gerar calor excessivo, ocasionando as falhas prematuras. Tá? Ou, ao contrário, o supertensionamento vai encurtar a vida das correias e dos rolamentos, que você está forçando tanto o rolamento do lado do compressor quanto o rolamento do lado do motor. Tá? Então, nunca tensionar demais a correia, porque vai danificar mesmo. Tá? Verificar periodicamente a transmissão. Quando ocorrer deslizamento, retensionar as correias. Ok? Uma prova fácil aí para você pode verificar se as correias estão corretas ou não é conforme a ilustração. Então, você empurra a correia para baixo, ela não deve exceder ali a espessura da correia. Tá? Então, ela vai coincidir ali mais ou menos com a base da, da, das outras, tá? Com a parte de baixo ali. Então, essa é a tensão correta. Porque se você bater, apertar, e ela quase praticamente não vai, está muito tensionada, você está forçando os rolamentos, né? Então, ela tem que ter uma flexibilidade. E uma forma prática é essa, você calcular mais ou menos a espessura da correia é o suficiente para ela estar ajustada. Bom? Para você verificar se a tensão é correta, você tem que medir ali. Vamos supor, você mede o comprimento entre centros, né? Então, vamos supor que dá aí 20 polegadas, como é um exemplo aqui que eu estou marcando. Dá 20 polegadas, legal. 20 polegadas, você calcula aí mais ou menos 1,6% do vão, tá? Vai dar aí 8 milímetros de folga. Pronto, tá bacana aí, tá? Então, levando em consideração aí que uma polegada é 25,4, você calcula 1,6% de 20, dá 0,32 vezes 25,4, dá mais ou menos 8 milímetros. Então, é uma forma também de você definir qual a tensão correta da correia. O que não pode ser aleatório, tá? Então, usa algum desses critérios para não fazer com que tenha problemas futuros, ok? A polia. Você sempre tem que verificar as condições da polia, tá? Qual o desgaste que está tendo ali, o alinhamento, se tem alguma parte quebrada, empenada, senão você vai colher problema, não tem jeito, tá? Então vamos lá. Quais são os problemas que você pode encontrar em correia, né? Então você pode encontrar trincas profundas, por isso que tem que estar atento ali quando você vai observar uma correia. Você tem dentes desgastados, você tem, às vezes, perda de material, arrancamento de segmentos, tá? Desprendimento do cordonel, dentes arrancados. Aqui é que o compressor tem esse tipo de correia, por exemplo, no caso do compressor Schuss, nesse caso aqui, e você vê que já está faltando uns pedacinhos ali. Quer dizer, fatalmente você vai ter problema. Então, o ideal é já trocar essa correia. Tá? Outra coisa muito comum na mecânica é quando a pessoa vai sacar a correia, a primeira coisa que ela faz é pegar uma chave de fenda e tirar na força. Não faça isso, tá? Porque às vezes você pode ter um dano na correia ali, que você vai colher depois de algumas horas de trabalho. Então, solta o motor, afrouxa,
aí você tira a correia, coloca outra, aí você aperta de novo, tá certo? Então, evita fazer esse tipo de coisa, isso é muito prejudicial às correias, tá bom? Então, na montagem, o que você tem que se observar? Repetindo aí, alinhamento, se está paralela, se está fora de, né? Uma para cá e uma para a esquerda, outra para a direita. Se tem algum tipo de inclinação, porque quando você ajusta o motor, às vezes o motor fica meio de lado. Vai acontecer isso aí, a correia fica pulando. Então, tem que pôr, tipo, pode ser uma régua, né? Aquelas réguas de aço, que você mede ali, ó. Ah, tá bacana, tá alinhado, né? Então tem que ter certeza que está alinhado, não está torto, etc, etc. Tá? Agora, olha, um exemplo aí. Então você tem uma régua, você coloca ali, paralelo na polia, você vai ver que falta, opa, não está legal, aqui também não está. E assim vai. A hora que tiver alinhadinho, está perfeito. Então não vai ter problema nenhum. Tá? Agora, existe o equipamento a laser de alinhamento, né? Aí você alinha com uma precisão fantástica, né? Então você coloca de um lado, do outro e faz esse alinhamento a laser, ok? São equipamentos mais sofisticados, normalmente é exigido que seja um alinhamento a laser, porque às vezes quando ocorrer alguma coisa, o prejuízo é muito grande. Então é feito dessa forma aí, tá? Então o método de tensionamento, né? Você, voltando aqui ao tensionamento, né? Nós temos aqui a possibilidade de um indicador de tensão de correia. É um aparelhinho muito barato, simples. Então, você aperta, coloca ali a deflexão em milímetro e pá, ela vai dar um estralozinho. Opa, tá bom. Tem esse outro tipo aqui também, tá? Então, isso aí eu sugiro que todo técnico que trabalha com esse tipo de equipamento tenha uma ferramenta dessa, né? Que é muito barato, simples e você tem a certeza que está tensionada da maneira correta, certo? Então, você tem as seções de correia, né? SPZ, SPA, SPB, Z, A, B, C, D. Não vou entrar em detalhe aqui, que isso aqui é só a tabela da força que você tem que aplicar de acordo com a distância central, né? Então, diâmetro de polia pequena, tá aqui, aí você tem 90 a 125 e assim vai, tá? E a força a ser aplicada, quem tem o aparelhinho vai seguir uma tabelinha dessa aí, tá? Então, a força em quilos e tá aí, tá bom? Bom, após ajustada a tensão da correia, conferir o alinhamento, você, se for o compressor pistão, imediatamente você monta a proteção, que a proteção é norma, é exigido e evita risco de acidente, tá bom? Então, basicamente, polir e correia é isso. Espero que as dicas são interessantes aí para vocês eliminar dúvidas e vamos ficar por aqui. Até a próxima. Obrigado e até a próxima.